boa tarde. Doutora Patrícia Alonso que está falando. E você está ouvindo o barulho de trem? Pois é. Gostaria de conversar um pouco com vocês a respeito do psicossocial em processos de alienação parental. Eu tenho tido a oportunidade de ler o livro de Richard Gardner, e foi ele que a lei da alienação parental se baseou, se inspirou para que ela pudesse ser votada e sancionada em 2010 pelo Congresso Nacional Brasileiro. E a partir daí nós podemos perceber que a sociedade brasileira começou a ter um outro olhar em relação ao abuso sexual infantil. A verdade é que a lei da alienação parental, ela foi criada exatamente para que todas as denúncias que se fizessem a partir de 2010 fossem olhadas agora não como denúncias, mas como falsas denúncias. A partir de 2010, nunca mais nós tivemos aqui no Brasil nenhuma criança que tenha sido ouvida e o seu algoz preso. A verdade é que a partir de 2010, muitas prisões foram feitas aqui no Brasil de pessoas que tinham fotos ou vídeos de pedofilia. Na realidade, nós estamos prendendo aqui no Brasil aquele que distribui a pornografia infantil, mas nós não estamos prendendo o fornecedor. E é isso que eu tenho conversado e debatido em todos os lugares que eu tenho passado. Nós queremos que sejam presos aqueles que fornecem as fotos e os vídeos das crianças para a Deep Web e para o WhatsApp e para todas as redes sociais. Veja bem, quando nós falamos sobre o psicossocial em processo de alienação parental, uma coisa que nós precisamos entender é que nós pertencemos a um sistema. No Brasil nós temos um sistema político, um sistema legislativo, e que é eles que têm a responsabilidade de fazer as leis. Por outro lado, nós temos também o sistema executivo, que será o responsável para executar as leis. E nós vamos ter o poder judiciário, que é aquele que vai ter a responsabilidade de julgar as leis. Portanto, quando a gente fala dos erros do judiciário, nós precisamos ter em mente que o judiciário brasileiro nada mais faz do que cumprir aquilo que está escrito na lei. Portanto, ele não pode, de maneira alguma, desobedecer às leis. Por mais absurdo que nós pensamos, por mais absurdo que nós imaginemos, por mais absurdo que nós tenhamos a opinião dessa lei, o judiciário brasileiro ele tem a obrigação de obedecer. Por isso, muitas vezes eu vejo as famílias reclamando dos juízes, dos promotores, do conselho tutelar, da delegacia, do psicossocial brasileiro, que não cumprem as leis. Na realidade, não é que eles não cumprem as leis, é que eles estão responsáveis de executar as leis. E a lei, ela tem que ser observada como ela está. É verdade que uma lei, geralmente está também atrelada a outras leis. E baseada nisso é que os juízes proferem as leis, as sentenças, né? Eu tenho visto muitas pessoas reclamando do psicossocial, porque o psicossocial perseguem, não ouvem, não apuram. Veja bem, o psicossocial baseado na lei da alienação parental, inspirada em Richard Gardner, tem cumprido efetivamente o seu papel. E qual é o papel do psicossocial na visão de Richard Gardner? O papel do psicossocial é tentar, de todas as formas, fazer com que a criança abusada conviva
pacificamente com o seu abusador. Quando você pega o livro de Richard Gardner, ele fala com todas as letras que o abuso sexual infantil, a pedofilia, ela é extremamente salutar. Que o erro está por nós sermos do Ocidente e termos uma visão moralista. Portanto, o psicossocial em processos de alienação parental, ele não está para apurar o abuso. Segundo Richard Gardner, o psicossocial ele está para minimizar a distância, minimizar o abuso sexual e diminuir a distância entre a criança e o abusador. Essa vai ser a função do psicossocial. Então, portanto, aqueles que defendem a criança, quando vão e contam do abuso, eles estão cumprindo o protocolo que Richard Gardner fala, que aqueles que defendem e fazem isso se chama alienação parental. Portanto, o que nós precisamos fazer como população brasileira é tentarmos de todas as formas revogarmos a lei da alienação parental e trazermos à sociedade uma alternativa melhor do que os ideais de Richard Gardner. E que, diga-se de passagem, quando a gente lê o livro do Richard Gardner, a ideia que se tem é que Richard Gardner, ele é totalmente pró-pedofilia. Importante também salientar que Richard Gardner, ele recomenda que o psicólogo, ao tratar da criança em casos de abuso, que ele faça a criança lembrar muito mais dos momentos felizes que ela teve com o abusador do que o momento daquilo que nós achamos que seja crime. E por causa disso, tem-se de fazer com que ela conviva o máximo de tempo possível com o abusador, para que assim ela entenda que aquele que abusou dela não é uma pessoa ruim. Simplesmente ele é uma pessoa que tem uma opção sexual diferente de todos os demais da sociedade. Algo muito interessante no livro de Richard Gardner é que Richard Gardner, ele estimula não só a pedofilia, mas ele estimula o sexo com cadáver, ele estimula o sexo com fezes, ele estimula o sexo com as plantas, com as árvores, ele estimula o sexo de você simplesmente ver um vídeo de uma criança sendo abusada, ver um vídeo de uma criança nua, ver uma foto de uma criança nua, né? Então, o Richard Gardner, quem segue a linha de Richard Gardner, não vai parar só no abuso sexual infantil. Richard Gardner, ele traz uma gama de informações estimulando aquele que tem uma aptidão, vamos falar assim, né, sexual, que não seja aquele do macho e fêmea, que essa pessoa não se sinta recriminada, mas que ela possa, ao transcorrer do tratamento, junto com a criança abusada, ela ser entendida que ela simplesmente fez uma opção sexual, né? Assim como tem pessoas que fazem opção sexual pelo mesmo sexo. É assim que a Richard Gardner coloca, nesse mesmo patamar. As pessoas que têm opção sexual pelo mesmo sexo é também a mesma questão da pessoa que quer ter opção sexual por criança, opção sexual por cadáver, opção sexual por animais, opção sexual pelas plantas, opção sexual com fezes. Para Richard Gardner, estão todos no mesmo patamar. Então, eu gostaria de estar fazendo essa colocação para que as pessoas que têm exposto isso nas redes sociais possam entender que não é o problema do psicossocial. O problema foi o sistema implantado no Brasil
que faz com que o psicossocial brasileiro, nos fóruns, no judiciário brasileiro, porque hoje no Brasil nós somos um judiciário gardenista pró-pedofilia, em detrimento da lei da alienação parental, que foi sancionada em 2010. Então é muito importante que a gente tenha essa concepção. E se quisermos mudar essa concepção ideológica através da lei da alienação parental, precisamos, como sociedade, rediscutirmos esses valores de Richard Gardner e trazermos para a sociedade novas opções legislativas para o bem das novas gerações que estão vindo atrás de nós. Um grande abraço, fiquem com Deus.